Boa noite, vamos falar um pouquinho hoje de... Antes de começar, dá um joinha aí no vídeo, no canal, se inscreve, curte. Se gostar, comenta, se não gostar, comenta também, fica à vontade aí. Falar um pouquinho hoje aí de política aí que tá bombando a entrevista do Bolsonaro aí na Jornal Nacional. Foi antes de ontem, né? Mas hoje estou tendo tempo de falar algumas coisas aí, vou falar algumas coisas que eu achei do... Vou falar um pouco aí do formato do debate, né? O formato de debate é um formato diferente, é um formato que não é daqui, é um formato norte-americano, é um formato bem agressivo, um formato que lá nos Estados Unidos os candidatos estão acostumados a lidar com esse tipo de formato. É um formato com perguntas agressivas e pontuais, que o candidato tem pouco tempo de resposta e muitas vezes o candidato é até atropelado pelo entrevistador, já fazendo outra pergunta em cima e fica aquela coisa meio que sem resposta, né? Isso atrapalha um pouco o decorrer do programa, isso atrapalha um pouco, né, do debate. Eu acho esse formato legal, sim, mas para um país que os candidatos já tenham suas propostas decididas e definidas, né, suas propostas definidas. Essa é a grande realidade. Os candidatos têm suas propostas definidas. Para um país, esse formato de debate, para um país como eu estou falando, que os candidatos têm suas propostas definidas, é legal. Que também é um país que tenha poucos partidos, como os Estados Unidos são 2 partidos. Então é muito mais tranquilo e muito mais positivo para os candidatos. Eu não acho muito positivo esse tipo de debate aqui no Brasil. Mas vamos lá falar do debate. Teve o Ciro antes do Bolsonaro, também eu achei que foi muita pergunta, também começou bem agressivo com o Ciro também. Mas já sei algumas coisas que aconteceu com o Ciro não aconteceu com o Bolsonaro. Vou explicar o que são as coisas que aconteceu com o Ciro e não aconteceu com o Bolsonaro. Em questão de tempo de programa, foi 27 também para o Ciro, 27 minutos para o Bolsonaro. Em questão de agressividade da Rede Globo, foi ambos, os dois sofreram agressividades também. Agora, em questão de como posso falar, de abrir algumas coisas, acho que algumas coisas foi mais aberta para o Ciro. Uma coisa só foi mais aberta para o Ciro, não foi para o Bolsonaro. Vou explicar o que foi. Vamos lá pro do Bolsonaro. Do Bolsonaro você está falando aí de o Bolsonaro se deu bem, o Bolsonaro foi bem. Essa é a minha pergunta, o Bolsonaro foi mal. Para mim, na minha expectativa, na minha visão, como eleitor, um eleitor centrado, tá, gente? Não sou eleitor bolsominion nem nenhum partido. Sou eleitor centrado. Eu tô procurando aquele candidato que realmente tenha boa proposta para o Brasil. Vamos lá. O Bolsonaro saiu mal, o Bolsonaro se deu bem, o Bolsonaro se deu mal. Para mim, o Bolsonaro não se deu bem, também não se deu mal. É aquela coisa assim, não se deu bem, mas também não se deu mal. Pelo quê? Vamos lá. Pelo seguinte, as perguntas que foi feita para o Bolsonaro, algumas perguntas, foram perguntas que o Bolsonaro já está acostumado a responder já há 20 anos da sua vida. 15, 20 anos da sua vida já está acostumado a responder aquele tipo de pergunta. Todo mundo já sabe o posicionamento do Bolsonaro, que é um posicionamento radical em algumas coisas. Em questão LGBT, o Bolsonaro já tem esse posicionamento. Em questão sobre aquilo lá que a Renata ressaltou lá, levantou sobre o salário da mulher, o Bolsonaro já tem seu posicionamento, já faz muito tempo já tem seu posicionamento. Em questão de segurança, ele nada de braçada, concordo plenamente com tudo que ele fala de segurança, concordo plenamente, eu não estou de desacordo nenhum com ele, estou totalmente de acordo, perfeito. Em questão de também outra coisa que foi levantada também, outra pergunta que foi levantada, outra pauta, foi em questão... A primeira foi em questão da família, né, política, se ele era novo na política ou se ele, o que ele tinha de novo dos outros candidatos. E ele falou isso, falou aquilo outro. Na verdade, ele não respondeu nada com nada sobre isso, o que ele tem de novo. Eu acho que o staff do Bolsonaro é fraco, parece que o staff deles são pessoas totalmente despreparadas, parece que não mostra para ele o que ele tem que responder. O que o Bolsonaro deveria responder ali quando ele foi perguntado, o que você tem de novo? Ele respondeu, isso e aquilo, arrudeou, e a Renata falou, e o Boni, não, eu quero saber qual é a sua diferença dos outros candidatos. Você também ganha o mesmo salário, você também participa das mesmas regalias que eles participam, você também flui disso. Ele não mostrou nada. O correto seria, pelo menos eu no lugar dele, responderia o seguinte, cara, o que você tem de diferente dos outros candidatos? Eu ia responder o seguinte, não sou novo na política, tenho 30 anos de política, como o Bolsonaro tem 30 anos de política, mas quando eu falo que eu sou novo, não é questão de tempo de casa, mas questão de mudanças de filosofia para o país, mudança
de proposta para o país. As minhas propostas são novas. Eu posso ter tempo de casa, posso ter 30 anos na política, mas minhas propostas são novas, que com certeza nenhum político que está disputando comigo, desses partidos mais antigos, aceitariam as propostas que eu tenho para o país. Tem um economista que é totalmente liberalista, e nenhum desses caras aqui tem, nenhum desses candidatos tem. Tem propostas novas para o país, que o meu economista tem proposta nova para o país, propostas de terceirização das empresas. Então, acho que ele deveria responder dessa forma, mostrar que ele tem tempo de casa, mas que ele tem propostas novas. Porque o que quando diz que um político é novo, quando o político fala eu tenho visões novas, ele tem que mostrar não o tempo dele na casa, mas as visões dele para o país. As propostas dele para o país são propostas novas, diferentes dos outros candidatos. Então, vamos lá. Aí, continuando, teve outras perguntas para ele. Teve a pergunta também do que ele vai mudar dos direitos trabalhistas, né? Que o trabalhador tem, ele não respondeu. Isso o Bolsonaro se dá um pouco mal, ele não sabe muito responder essas coisas, não respondeu, acabou não respondendo nada. Teve a questão também das empregadas domésticas, né? Que também foi levantado também. Perguntaram para ele e tal, que ele votou contra, né? A legalização, ele não foi a favor. Teve a pergunta também sobre, isso mesmo que eu falei agora anteriormente, sobre tirar do trabalhador tirar do trabalhador os seus direitos, e ele respondeu o seguinte: é melhor tirar o direito do trabalhador e ter mais emprego do que não tirar, o trabalhador não ter emprego. Foi mais ou menos essa resposta aí, para mim também não é uma resposta concreta, né? Eu acho que ele deveria vir mais preparado para dar uma resposta mais concreta. Ele deveria vir mais preparado para falar algumas coisas sobre economia. Eu acho que o staff dele não se importa, parece que eles acham que o Bolsonaro vai ganhar eleitores assim mesmo, sem proposta nenhuma, com a proposta só de segurança e da família perfeita, já basta. Já ganhou a causa, já ganhou a eleição, só com isso, e não é só com isso que muda o país. A segurança é importante, a família perfeita é importante, jamais todas as famílias serão perfeitas. Nem todas serão perfeitas. Então, não é só isso. Ele está fazendo isso para ganhar mais número de pessoas, porque sabe que o número de pessoas protestante é um bom número grande aqui no Brasil, católicos. Então, isso é só uma jogada de marketing mesmo para ganhar em números e não precisar mostrar capacidade em outras áreas, né? Eu acho que deveria também mostrar capacidade em outras áreas também, como economia, saúde e educação. Acho que deveria também mostrar um pouco de capacidade nisso também, que o staff do Bolsonaro parece que pouco está se portando com isso. Eu acho também que o modelo do programa, como eu estava falando, o modelo do programa, foi um modelo que não puxou muito do candidato. Eu acho que não adianta você chamar um candidato, cara, para fazer sempre as mesmas perguntas idiotas que o cara está acostumado a responder 30, 40 anos atrás. Sempre essas mesmas perguntas, fica muito naquele carrossel. Sempre naquele carrossel, isso, aquilo, e a GBS, isso aqui. Mesmo naquele carrossel, não sai daquilo. E isso pra mim é perder a oportunidade do eleitor em casa assistir um programa que tem um número grande de espectadores e não ver a proposta do candidato. Eu acho que o correto deveria ser perguntas diferenciadas, perguntas sobre economia, saúde, segurança, perguntas sobre infraestrutura, outro tipo de pergunta, que seria muito mais válido, muito mais positivo para os eleitores que estavam em casa, que alguns são indecisos e outros são como eu sou. Não sou indeciso, mas quero proposta, não quero oba-oba, nem disse-me-disse, nem rincha, que a gente quer ver briguinha de Globo com o Bolsonaro, de Ciro com o Globo, de Globo com o Alckmin. Pô, velho, eu vou assistir o UFC, que é muito melhor. Ali é política, ali a gente tem que levantar pontos positivos, para que a gente possa assistir aquilo ali e ver pontos positivos do candidato. E a gente se decidir em quem vai votar. Então, para mim, não teve vencedor. A Globo não venceu, o Bolsonaro não venceu. Ali teve apenas uma coisa, como eu falei aqui no grupo aqui que eu participo, foi um programa mais para você rir, desparecer um pouco e dar risada das mitagens, né? Mitagem que os bolsomínios falam que o Bolsonaro mita. E como sempre disse, mitar para mim é o cara falar bem sobre economia,
Fala bem sobre saúde, fala bem sobre segurança, fala bem sobre educação, fala bem sobre moradia. Isso é imitar pra mim, deixar os apresentadores calados. Quando quiser puxar o tapete dele, ele saber se sair nisso. Isso é imitar pra mim. Eu acho legal o João, o, o do Partido Novo, ele se imita pra mim, porque ele sabe se sair de todo tipo de pergunta, de economia, de saúde, de segurança, ele sabe se sair muito bem. Isso é imitar. Mas Bolsonaro é uma imitação assim pros bolsomínios, que é a imitação de você rir. Já tem aquele grupinho de pessoas que vai votar nele, já ali, fechado. Não sei se esse 22% que ele tem de preferência vai valer no final para ele, talvez não. Então acho que as pessoas que hoje buscam ver o Bolsonaro é aquela coisa, Bolsonaro é mais, como eu disse no vídeo anterior, é mais um folclore do que um presidente do país. É mais uma pessoa que vai levar o país na força do que na inteligência. E isso não é necessário. Isso não é necessário, não é preciso isso. É preciso sim um presidente que tenha punho firme, mas que acima de tudo seja inteligente nas suas decisões, seja controlado nas suas decisões, pense no que vai fazer, pense no que vai escolher para o país, porque nesse momento o Brasil precisa de um presidente que entenda assim de economia, que entenda assim de saúde, que entenda assim de estudo de educação, um presidente que seja mais aberto às outras coisas também, às outras áreas do país também, porque não existe só no Brasil a família perfeita, existe a família imperfeita também. Essa família imperfeita muitas vezes precisa da ajuda do governo. Não existe só o hétero no Brasil, existe também o homossexual. Não só existe só no Brasil aquelas pessoas perfeitamente, hipocritamente perfeitas. Não é isso que existe só no Brasil. Existem os dois lados. Eu acho que o presidente está aberto e apto para olhar os dois lados e muitas vezes que necessário unificar aqueles dois lados e tentar uma solução para ambos os lados, não apenas para um lado. Também aquilo lá que ele escreveu na mão lá, família, Deus acima de tudo, país acima de tudo, que ele escreveu na mão, aquilo ali foi um marketing de quinta categoria do staff dele, para mostrar populismo de novo. Depois, no final lá, ele mostrou escrito na mão dele. De novo, um marketing de quinta categoria para ter populismo novamente. Ridículo. Ridículo de novo. Não adianta fazer uma coisa dessa. Se o Brasil um dia quer chegar no patamar dos Estados Unidos, gente, é necessário que o presidente seja sério, não seja brincalhão. Não estou falando que o Bolsonaro vai ganhar a presidência, talvez não faça um bom governo. Nem estou falando disso, nem só do Bolsonaro, estou falando de outros presidentes também que possam vir no futuro. Mas no momento o Bolsonaro que é o foco de tudo e virou memes, né, na internet. Isso tira um pouco da credibilidade do presidente, isso não é bom, não é legal. Eu não acho que o país precisa, hoje em dia, dos trapalhões. Precisa. Hoje em dia a gente precisa de um presidente, não de um grupo de trapalhões. Não adianta, como já foi o governo Dilma, agora, 8 anos, foi um grupo de trapalhões que levou o país à atrapalhoada. Não falo do tempo de Lula, porque o Lula no primeiro governo fez um bom governo, perfeito, o Brasil estava muito bem, e muita gente hoje até, que é contra Lula, fala muito bem disso, fala que o Lula fez um bom governo. O próprio Bolsonaro, na Rede TV, se vocês buscarem lá a entrevista dele, falou que o Lula, para Bolsonaro, era a solução do país. E depois se arrependeu disso, porque viu que não foi a solução do país. Então, foi sim um bom presidente no seu primeiro mandato. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Em quem a gente vai colocar lá em cima? Você está mexendo com o futuro de criança, futuro do país. O país não é só movido como eu falei aqui, pela família perfeita e pela segurança de um punho de ferro. Não é só movido por isso o país. O país tem outros braços também que precisa ser bem empenhado ali para que o país se ande corretamente. Um dia a gente possa alcançar, né? Quem sabe o mínimo de ser um Estados Unidos em questão econômica, uma China em questão econômica. Isso aí não é questão de punho de ferro, não é questão de mitagem, não é questão de tiro, não. É questão de inteligência, sabedoria, negociação. Isso que tem que estar acima de tudo, saber negociar, saber simplificar as coisas para o país. Então é necessário isso. Eu não vejo isso no Bolsonaro, vejo isso sim no economista dele, no Paulo Guedes, um bom economista, excelente economista, gosto dele, muito bom mesmo, em questão econômica, em questão financeira do país, ele é muito bom nisso. Gosto do Paulo Guedes.
Mas acho que esse casamento dele e Bolsonaro, como foi perguntado até na Globo sobre o casamento dos dois, tá? Bolsonaro falou, você casa com uma mulher pensando já em uma substituta? Outra coisa também muito fraca que o Bolsonaro falou, bobagem. Se o Bolsonaro entendesse um pouco de economia, é isso que eu digo, é importante entender um pouco de economia. Ele poderia dizer o seguinte, não, sim, corremos risco do Paulo Guedes sair. Por que não? Ele tem as escolhas dele, ele pode um dia largar assim e partir para outra ideia da vida dele, sei lá, para algum sonho que ele queira e largar a gente, mas não tem problema que eu entendo também de economia e até o tempo da gente procurar outro líder da economia, eu vou tocando. Outro ministro da economia, eu vou tocando o barco, porque também eu tenho um bom entendimento de economia, eu sei mexer na economia, eu sei trabalhar a economia, eu sei fazer negociações. Mas Bolsonaro não sabe nada disso, né? E é importante o presidente saber disso. Vamos parar com essa brincadeira que, o presidente não é obrigado a saber disso. É obrigado sim. É obrigado sim a saber disso. O presidente é obrigado a saber disso. Seja qual for o presidente, seja Dilma, seja Lula, seja Écio, seja o pilantra que for aí, seja quem for. Seja o Bolsonaro, seja quem for. É obrigado a saber disso. Porque isso já deixou de virar, como eu falei, simplicidade, deixou de virar humildade, deixou de virar normalidade, já virou relaxo. Já virou descaso com o país. Tem que aprender sim. Eu tenho minha profissão, gosto da minha profissão, não exerço no momento, mas eu sei de cada ponto da minha profissão, porque eu gosto daquilo e não estou ganhando por ela. Não estou exercendo ela no momento, não estou exercendo. Mas gosto de estar por dentro de coisas novas, estar por dentro da evolução da profissão. Gosto. Estou sempre me informando, sempre buscando coisas novas. E não estou vivendo dela no momento, mas gosto de estar sempre buscando coisas novas para que um dia eu chegar lá em cima seja um profissional pró, não profissional aqui na medida, médio. Seja pró. E que as pessoas não tenham o que falar de mim. Se tem o que falar de mim vai ser da minha vida pessoal, não da minha vida administrativa. Então é isso que eu digo, é importante sim a pessoa saber disso. Agora para os bolsominions, eles não estão nem aí se Bolsonaro sabe de economia, se Bolsonaro não sabe, se Bolsonaro é inteligente ou não é. Estão um pouco se importando, porque são pessoas, a maioria academicamente, não são academicamente totalmente envolvido em leitura, envolvido em história, não sabe de nada disso, não gosta muitas vezes. A maioria perde tempo com qualquer outra coisa aí, em vez de ler um livro de história, alguma coisa assim. Não sabe o que é uma guerra, não sabe o que é uma guerra civil, não sabe o que é nada disso. Acha que é tudo oba-oba. O Brasil nunca passou por isso. Nunca precisou passar por isso. Ainda bem, mas um dia, infelizmente, vai passar. Do jeito que a carruagem está andando, um dia vai passar por isso de novo. Vai passar por isso, sim. Vai ter seu primeiro experimento. Mas... Então, como essas pessoas não têm essa grade acadêmica assim diferente, de ler, essa educação, de gostar, de pesquisar, é muito tudo vamos, corre, pega, fica difícil você conversar com o Bolsonaro hoje. É difícil. Você conversa com o Bolsonaro hoje, o cara vai te agredir se você falar mal do Bolsonaro. O cara não vai querer escutar o seu lado. Você já virou comunista pro cara. Você é comunista, meu amigo, você é petista, você é pessoal, você é isso, você é aquilo, eu sou Bolsonaro, pá. E é isso, a vida dos caras, velho, não quer escutar. Assim também dos petistas também. Assim também os petistas também. Que tem o Lula não como um presidente, mas tem o Lula como um líder religioso, vamos dizer, já um pajé, sei lá que porra. Entendeu? Não quer escutar também. Vai falando mal de Lula, isso e aquilo, você é um pilantra, sai daqui, vamos quebrar esse cara na porrada. Entendeu? Olha o caminho que o papai está andando. É um extrema esquerda e uma extrema direita. Agora dos bolsominions. E o país é pra merda. Porque nem o bolsominion, nem o Bolsonaro, nem o seu Lula tá se importando com o país. Nenhum desses caras se importando com o país. É tudo partidário. É tudo partidário. Se o cara se importa com o país, primeiramente o cara vai fazer é deixar de lado o lado partidário dele. É olhar o que um presidente fez de bom e usar aquilo. Um exemplo que eu digo, se um Lula ganha um mandato agora, ele não pode desprezar o que o Bolsonaro fez de bom. Se o Bolsonaro assim virar presidente. O Bolsonaro vira presidente agora, não pode deixar de lado o que o Lula fez de bom. Aí vira partidário, cara. Você não pode criticar o Lula, um exemplo, o cara nunca foi bom presidente. Mentira, foi sim. Foi sim. O seu primeiro mandato foi excelente. O Brasil mandou bem no seu primeiro mandato. Foi até aplaudido pelo próprio Barack Obama.
pelo próprio Estados Unidos, que o Brasil teve crise na puta que pariu, o Brasil aqui conseguiu ficar de pé. Tudo bem, teve essa roubalheira toda do PT, já foi mandato de Dilma pra cá, essa bagunça toda de economia. Então, no momento que tem isso, cara, vira partidário, velho. Ninguém tá exportando pro país. Por isso que eu penso em algo novo, sabe? Penso em algo novo, um cara que seja novo, realmente seja nacionalista, tenha a nação na veia, queira realmente se portar com os valores nacionais, com o que o Brasil tem para fazer pro Brasil, com o que o Brasil tem de melhor, o que fazer por essa nação, onde eu quero chegar com essa nação, qual é meu plano de carreira para essa nação, onde a gente vai chegar com essa nação. Esquece partido, esquece tudo isso, esquece essas briguinhas religiosas, esquece bancada gay, que não faz nada pela política, esquece bancada evangélica, que é outro lixo também, junto com a bancada gay, dois lixos. Não fazem nada pelo país, não fazem nada, só pensam no lado deles, só isso. O evangélico luta para o gay não casar, o gay luta para casar dentro da igreja. Essa é loucura, essa idiotice, essa coisa vazia, imbecil. Coisa imbecil, coisa sem nexo, idiota. Educação vem de casa. Educação vem de casa. Se um dia meu filho crescer e querer virar gay, ele vai crescer e vai querer virar gay, não adianta eu querer mudar isso. É a escolha dele. Não é doença nada, é escolha. É escolha. Também parar com essa loucura que é doença, que não é doença nenhuma, é escolha. Se ele quiser virar evangélico, também é problema dele também, que vira evangélico, que vá para as igrejas evangélicas aí, desde que não vire corrupto, seja uma pessoa decente. Então, meu amigo, não adianta. É duas bancadas totalmente idiotadas no meio do nosso governo. Na França não tem essa idiotice. França, a política se porta com política. Não com igreja evangélica, igreja católica, gay, marcha para Jesus, isso não traz nada para o país. Isso só traz atraso para o país, mais nada. Mais nada traz para o país. Nada. Então, por mim, acabava com essas bancadinhas aí, meia boca aí, e olhava mais, focava mais em questão de evolução da nossa nação, que está indo pra merda. Por causa dessas briguinhas externas, imbecil. Em vez desses bando de cúpulas se unir, bancada evangélica, bancada gay, PT, PSDB, a porra toda aí, se unir para fazer uma nação melhor, não, fica essa briguinha de Bolsonaro com Lula, de Lula não sei com quem, não sei com quem, não sei com quem. Isso só fere a nação brasileira, isso só faz a nação ir mais pro buraco. Isso só quebra a nossa nação. É a mesma coisa que na tua casa, tu quer ter uma solução na tua casa, e na tua casa só tem briga e nunca tem uma solução. Nunca terá uma solução na tua casa. Tua casa nunca terá um teto perfeito, um teto seguro. Qualquer momento ele vai cair na tua cabeça, porque vocês nunca têm uma solução de como arrumar aquele teto. Se um fala, faz assim, o outro vem contra, não deixa. Se o outro dá tanto, o outro toma e joga fora. Não pode pegar dinheiro desse cara. Se o outro faz isso, não dá. Ah, esse aqui não vou aceitar porque ele é afeminado. Esse aqui não vou aceitar porque ele é evangélico. Para com isso, gente. Se a ideia é boa para a nação, que assim seja. Se a ideia é boa para o povo, que assim seja. A importância tem que ser com o povo, não com o partido. É o povo em primeiro lugar, o partido nem em segundo, o partido em último lugar. A nação tem que ser olhada primeiro, o povo tem que ser olhado primeiro, para depois pensar em partidos, em rincha deles. Não, o povo tem que estar em primeiro lugar, o foco tem que ser o povo. Se é para o bem do povo, que assim seja. Vamos se unir, vamos fazer o bem do povo. Mas eles não querem o bem do povo. São um bando de sanguessuga, um bando de pilantra, um bando de imbecil. Como disse agora, se o Bolsonaro ganhar, parabéns pro Bolsonaro, parabéns pros bolsominions, pros eleitores dele, né, os bolsominions, parabéns para eles. Espero que o Paulo Guedes tenha a cabeça no lugar, tenha paciência para lidar com o Bolsonaro e o Paulo Guedes possa fazer o Brasil andar. Porque se depender do Bolsonaro para o Brasil andar, a gente vai retroceder a 1964. E não vamos andar para frente. Vamos só retroceder de 64 para 50 e vamos retroceder. Daqui a pouco nem celular a gente vai ter mais para fazer uma live assim, um vídeo. Porque vai ser retrocesso em vez de evolução. A única evolução que eu vejo no governo de Bolsonaro é o Paulo Guedes. Espero que ele tenha paciência com o Bolsonaro, com a cúpula de Bolsonaro, que é uma cúpula de pessoas autoritárias, e que ele possa fazer um bom mandato também junto com o Bolsonaro aí, fazer o Paulo Guedes fazer o Bolsonaro ser um bom presidente. Porque dependendo do Bolsonaro, o país não vai para frente não. Se depender do Bolsonaro, nós vamos ter uma das piores depressões que o Brasil vai passar na história. Escreva o que eu estou falando, depois vocês vêm aqui no meu vídeo e me falam. Vamos passar por uma das piores depressões financeiras, até pior que essa, se depender do Bolsonaro. Então, valeu, um abraço, um beijinho para os bolsominions, um beijinho para os petistas, um beijinho para todo mundo. E vamos lá, né? Colocar PT, colocar Bolsonaro, colocar esses antiguinhos aí do governo, esses sanguessugas, e vamos ajudar a fuder o Brasil. Parabéns para vocês.